Você já escutou um rio respirar? Não estou falando do som da correnteza nem do barulho das águas batendo nas pedras. Eu falo de um suspiro profundo, grave, abafado, que vibra no peito como um gemido contido. Um som que parece vivo demais para ser só água. Um som que parece antigo, que parece saber. Quando eu era criança, ouvia meu avô contar histórias nas noites abafadas, enquanto o calor fazia o telhado ranger. Ele dizia que o rio era um bicho, não um lugar, mas um corpo imenso, com veias líquidas e um coração escondido nas profundezas. Dizia também que havia coisas lá embaixo, coisas que o tempo esqueceu, coisas que só continuaram existindo porque ninguém ousou acordá-las. A gente ria. Criança não teme o que não vê. Mas eu me lembro bem da voz dele baixando quando falava da cobra grande. Ela dorme, meu filho, dorme há muito tempo, mas quando o rio fica doente, ela se mexe. Na época parecia só mais uma história para nos manter longe das margens à noite. Mas os velhos não mentem. Eles apenas contam a verdade com medo. Sussurram porque sabem que, se falarem alto demais, ela pode ouvir. Eu vivi muitos anos ignorando aquilo. Estudei, virei cientista, geólogo. Aprendi a medir o que se move debaixo da terra, o que treme, o que racha, o que explode. Mas nada me preparou para o que vivi naquele verão de 1998, no coração da floresta, quando uma expedição nos levou até o lugar onde o rio respira de verdade. E foi lá que eu descobri que nem todas as lendas nascem da imaginação. Algumas nascem do medo e outras do fundo. Fazia 34 graus quando nosso barco deslizou pelo afluente sem nome, cercado por muros de mata fechada. A água era escura como petróleo e refletia o céu nublado como um espelho quebrado. Éramos 7. 4 cientistas, 2 operadores logísticos e um médico. Fomos enviados por uma fundação europeia interessada em dados sísmicos fluviais. Uma expedição financiada com bons equipamentos, drones, sensores de fundo e a convicção arrogante de quem acredita que a ciência entende tudo. A missão era simples: registrar anomalias geológicas que vinham sendo detectadas por satélites há mais de um ano. Tremores breves e regulares, localizados sob um trecho específico da bacia amazônica. Nossa hipótese era a instabilidade geotérmica. Nada fora do comum, nada que justificasse medo. Mas bastou encostar na comunidade ribeirinha mais próxima para perceber que algo ali não queria ser mexido. Os moradores não nos ajudaram com o transporte. Não nos venderam mantimentos. Alguns nem nos olharam nos olhos. Um silêncio estranho pairava entre eles. Até que um senhor, curvado, com olhos opacos e uma cruz de madeira pendurada no pescoço, se aproximou de mim enquanto carregávamos o barco. Ele não perguntou o nosso nome, apenas disse: "Não acordem ela. Se ela se virar, vocês não voltam." Tentamos rir. Alguns da equipe até filmaram aquilo, achando folclórico, um bônus cultural. Mas quando navegamos até o ponto exato dos registros sísmicos, a mata pareceu se fechar, como se estivéssemos sendo engolidos por algo maior do que nós. Montamos acampamento numa pequena clareira à margem. Os sensores foram instalados. Os drones fizeram um mapeamento aéreo. Tudo estava normal. Profundidade estável. Temperatura da água dentro do esperado. Mas naquela noite, o vento parou. As cigarras cessaram. E o rio ficou quieto demais. Parecia que algo estava escutando. Carlos foi o primeiro a sumir. Ele era o mergulhador da equipe. Experiente, calejado, acostumado com rios turvos e lagos gelados. Na manhã do terceiro dia, os sensores haviam registrado um leve deslocamento no leito fluvial. Algo grande se movera ali embaixo, bem abaixo da margem onde estávamos acampados. Carlos se ofereceu para checar pessoalmente os cabos de profundidade. "Coisa simples", ele disse, rindo, com o cigarro preso no canto da boca. 5 minutos e tô de volta.
Vestiu a roupa de neoprene, ajustou o tanque e desceu. Levava um rádio subaquático e estava preso por um cabo de segurança. Mantínhamos contato constante, mas depois do segundo minuto, o rádio ficou mudo. Chamamos por ele, primeiro com tranquilidade, depois com urgência. Então sentimos. O cabo começou a vibrar, depois tensionou, como se algo estivesse puxando do outro lado. "Ele está sinalizando?" perguntou uma das biólogas. Não. O padrão estava errado. Puxamos. A corda veio desfiada. Metade do aço trançado havia sido mordido, triturado, como se tivesse passado por dentes de aço. Não havia bolhas, não havia sinal do tanque, não havia nada. Ficamos imóveis por alguns minutos, até o som das folhas se calou. O rio parecia satisfeito. Tentamos racionalizar. Jacaré, piranhas, correntezas, hipóteses empilhadas em vozes tremidas. Mas nenhum de nós queria dizer o que todo mundo pensava. Carlos não tinha sido arrastado. Ele tinha sido engolido. Nesse mesmo dia, 2 sensores captaram novas oscilações. Algo se movera outra vez, ainda mais profundo, como uma espiral invisível se reorganizando nas trevas líquidas. As coordenadas batiam com a área onde Carlos mergulhara. À noite, acendemos fogueiras. Não para espantar mosquitos, mas para afastar o que nossos olhos ainda não viam. E quando tudo silenciou novamente, ouvimos. Não era o som da água, era o som de algo, respirando, lento, profundo, antigo, como se o rio tivesse pulmões. Na manhã seguinte, os dados colhidos durante a noite chegaram ao nosso terminal. O drone subaquático, programado para rastrear formações rochosas, havia registrado um padrão estranho. Trilhos sulcados no barro profundo do leito, como se algo imenso houvesse deslizado ali recentemente. Mas não era só isso. As imagens térmicas captadas mostravam zonas de calor em movimento. Não por atividade geológica, mas por massa viva. Um rastro de 40 a 50 metros se arrastava sob a lama, com ritmo lento, como se estivesse se espreguiçando. A equipe entrou em alerta. Começamos a revisar tudo. Imagens, registros sonoros, leituras de pressão. Nada fazia sentido. A explicação mais plausível seria um tipo de serpente fluvial, como uma sucuri de proporções anormais. Mas nenhuma sucuri emitia impulsos de calor como aqueles. Nenhuma sucuri fazia a água vibrar em ondas harmônicas. E então, os animais sumiram. Peixes pararam de aparecer nas redes. Os insetos se afastaram do acampamento. Nem os grilos ousavam cantar. Era como se o ecossistema soubesse antes de nós. Algo havia se movido onde não deveria. Naquela tarde, um dos operadores tentava consertar a antena de comunicação quando o chão ao lado do acampamento tremeu levemente. Um microtremor, suave, mas suficiente para derrubar uma panela. O tremor veio do rio, não da terra. "Isso não é geologia", murmurei. Os outros me olharam em silêncio. A máscara científica começava a rachar. À noite, decidi não dormir. Fiquei de vigia ao lado do bote, observando o espelho imóvel da água. Nenhuma folha se movia, nenhuma brisa, até que ouvi de novo a respiração, 3 vezes, lenta, abafada, úmida, como se algo estivesse logo abaixo da superfície, inalando o ar de um mundo que já não era seu. E depois, um leve redemoinho. Não se formou por vento, nem por movimento natural. Era como um olho se abrindo devagar, encarando o céu. Eu sabia, lá embaixo alguma coisa estava nos observando. Não como predador, mas como uma coisa muito mais antiga observa outra que cometeu o erro de se aproximar. Na manhã do 5º dia, um som de motor distante nos acordou antes do sol nascer. Caminhamos até a margem, achando que fosse algum pescador ou ribeirinho atravessando o canal. Mas não havia barco.
O que havia era um homem parado na margem oposta, envolto em um manto escuro, com o rosto parcialmente coberto por um chapéu velho. Segurava algo em mãos, um embrulho. Sem dizer uma palavra, ele se ajoelhou, depositou o pacote sobre uma pedra e desapareceu na floresta como se nunca tivesse estado ali. Pedi a um dos operadores para atravessar com o bote e buscar o objeto. O embrulho era simples, envolto em couro curtido, amarrado com tiras trançadas e coberto por símbolos desenhados à mão com tinta preta. Ao abri-lo, senti um frio estranho subir pela espinha, mesmo com o calor abafado daquela manhã. Dentro havia 3 folhas de palmeira secas, um pedaço de osso esculpido e papéis. Mapas rudimentares, desenhos circulares, espirais que se entrelaçavam. E no centro de tudo, um símbolo recorrente, uma serpente engolindo a própria cauda, com olhos nas laterais do corpo inteiro. A serpente não era apenas um animal. Ela era um ciclo, um espírito, uma força. A interpretação vinha junto, escrita em dialeto local e traduzida em português arcaico. Ela é o ventre do rio. Ela guarda os esquecidos. Quando os homens cavam fundo demais, ela volta a rastejar. Não era ciência, era um aviso. E não foi entregue por acaso. Naquela noite, ninguém dormiu. Havia algo de errado no ar, no som, na água. Não sabíamos ainda. Mas a cobra grande estava despertando. Foi na noite do 6º dia. As nuvens tinham engolido a lua e o breu parecia sólido, como se a escuridão tivesse peso. O rio estava parado demais, como se o próprio tempo tivesse prendido a respiração. A tensão no acampamento era quase insuportável. Ninguém mais falava de hipóteses. Não havia mais debate técnico, nem vocabulário acadêmico. Só havia espera. Um tipo de silêncio que só acontece antes do pior. E então, ela veio. Começou com um som baixo, um estrondo surdo, que não parecia vir de fora, mas de dentro da terra. As árvores estremeceram levemente. A água começou a ondular, não com força, mas com lentidão, como se estivesse sendo empurrada de baixo para cima. A superfície rompeu-se a 200 metros da margem, e por um instante, tudo ficou parado. A floresta, o ar, os nossos pensamentos. E então, algo rompeu a água. Não foi um salto, não foi uma explosão. Foi um levantar consciente, como o de um corpo que desperta após séculos de sono. Um dorso escuro e escamoso emergiu, coberto de limo e raízes, como se a própria floresta tivesse crescido sobre ele. A luz da lanterna refletiu em algo úmido e negro. Escamas do tamanho de pratos, respirando em ondas como se tivessem vida própria. Ela não fez som, não rugiu, não atacou. Ela apenas levantou parte do corpo para fora da água, como quem observa, e por um instante impossível, seus olhos se abriram. Eram grandes demais, profundos demais. Não brilhavam. Eles absorviam a luz, como buracos na realidade. Foi o médico quem caiu primeiro. Desabou de joelhos, gritando feito criança. Outro correu para a mata sem dizer uma palavra, e nunca mais o vimos. Eu apenas travei. Ela não era só grande, ela era incompreensível. Era como olhar para um abismo que te olha de volta, com uma inteligência silenciosa que antecede tudo. Não era um bicho, era uma presença. E então, sem aviso, ela começou a submergir, devagar. Como quem diz, vi vocês e vou lembrar. Não houve perseguição, não houve ataque. Houve reconhecimento. Pegamos o que conseguimos e corremos. Nenhum de nós discutiu. Nenhum de nós olhou para trás. O som da floresta voltou aos poucos, como se tudo tivesse prendido o fôlego junto conosco. Mas o rio ainda respirava diferente. 3 voltaram. O médico que caiu ajoelhado naquela noite morreu 6 meses depois. Infarto, disseram.
Mas antes disso, passava os dias trancado, rabiscando olhos em paredes, em papel, na pele. Dizia que ela estava debaixo da casa dele. O segundo, aquele que correu para a floresta, nunca foi encontrado. Nenhuma trilha, nenhum rastro. Apenas uma sandália encharcada e um grito que alguns pescadores juram ter ouvido ecoar por 3 dias. E eu? Bom, eu continuo aqui, velho demais para correr, lúcido demais para esquecer. Voltei, sim. Entreguei os dados, escrevi os relatórios, mas nada do que mostrei foi levado a sério. Cortaram o financiamento, arquivaram tudo, apagaram registros, disseram que perdemos o juízo. Talvez tenhamos mesmo perdido. Mas nem isso muda o que vivemos, porque desde aquele dia eu carrego o som dela comigo. Quando encosto o ouvido em uma torneira, ouço. Quando caminho perto de um riacho, ouço. Quando durmo perto do mar, ouço. Aquele ronco molhado, aquele sopro pesado, como se ela ainda estivesse me seguindo, sem pressa nenhuma. Às vezes penso que o que vimos não foi um acidente. Talvez ela quisesse ser vista. Talvez ela escolha quem observa, como um lembrete, uma marca. E toda vez que lembro dos olhos que não refletiam nada, só engoliam, entendo o que os velhos queriam dizer quando sussurravam ao pé do fogo. O rio tem memória, e quem vê a cobra nunca mais volta sozinho. Não é só o que você vê, é o que te vê de volta. Às margens de um igarapé silencioso, uma criança joga pedras na água. Cada pedrinha afunda com um ploque suave, quebrando o espelho negro da superfície. Ela ri sozinha. Depois para. Olha fixamente para a água. Algo chamou sua atenção. A câmera se aproxima devagar por trás. A menina se ajoelha, tocando a margem com a palma da mão. O som ambiente silencia. Então ali, bem fundo, algo se move. Um redemoinho tênue se forma. E por um segundo, um olho se abre. Grande, escuro, vivo. E pisca. Corte seco. Tela preta. Som de respiração.